Bom dia a todas e a todos. Desejo que estejam bem. Esta é a nossa segunda videoaula, contemplada nas ações formativas 2020 do programa Escrevendo o Futuro, Olimpíada de Língua Portuguesa. Esta segunda videoaula, a nossa aula 2, tem como temática o ensino da leitura e da escrita na perspectiva dos gêneros textuais adotados pela Olimpíada de Língua Portuguesa. Assim, nosso objetivo é apresentar um panorama geral dos gêneros trabalhados na OLP. Aqui temos a exposição dos gêneros trabalhados na Olimpíada, com a temática O Lugar Onde Vivo. Visualizamos, então, os seguintes cadernos. O caderno Poetas da Escola, com o gênero poema, que é trabalhado no 5º ano do ensino fundamental. O caderno Se Bem Me Lembro, com o gênero Memórias Literárias, que é trabalhado nos 6º e 7º anos do ensino fundamental. O caderno A Ocasião Faz o Escritor, com o gênero crônica, trabalhado no 8º e 9º anos do ensino fundamental. Na sequência, temos o caderno Olhar em Movimento, com o gênero documentário, trabalhado no 1º e 2º anos do ensino médio. E o caderno Pontos de Vista, com o gênero artigo de opinião, trabalhado no 3º ano do ensino médio. Lembramos que o gênero documentário foi introduzido na última edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, em 2019. Os materiais do programa, desde sua criação, têm por foco o texto. Textos verbais, textos não verbais, textos multimodais, com destaque para a leitura e a escrita na sala de aula, o trabalho com gêneros de texto, planejamento por meio de sequência didática. Lembro que falaremos sobre sequência didática no webinário, e valorização dos usos da leitura e da escrita como práticas sociais, como práticas de letramento, os multiletramentos. Vimos que um dos focos dos materiais é o trabalho com gênero. Mas por que o ensino do gênero e por meio do gênero? Vejamos que precisamos ensinar o gênero para que nossos alunos tenham conhecimento, tenham o domínio de determinados gêneros. E, por meio de gêneros de texto, se dá o ensino da leitura, da escrita, da análise linguística semiótica e do próprio gênero. Nesse sentido, o ensino-aprendizagem de e por meio de um gênero não se limita a considerar apenas aspectos estruturais do texto. Incorpora elementos da ordem do social e do histórico, visto que o gênero é formado por o conteúdo, um estilo e uma forma. Então, não se trabalha apenas os aspectos estruturais. E se considera também a situação de produção de um determinado texto, discurso. Nessa perspectiva, é possível trazer a língua em uso para a sala de aula e, com isso, levar o aluno a escrever considerando a situação de produção. Ou seja, o papel social de autor, o
papel social de quem escreve, quem é o leitor, para quem se escreve, qual o efeito produzido, qual o efeito do texto produzido nesse leitor e qual o local de circulação do texto. O texto vai ser publicizado onde? Como? No mural da escola? No jornal da escola? Na comunidade? No jornal da comunidade? Na rádio da comunidade? Qual o espaço de circulação desse texto? Apresentamos agora os cadernos de orientação para o trabalho com cada gênero. Os 4 cadernos, Poetas da Escola, Se Bem Me Lembro, A Ocasião Faz o Escritor e Pontos de Vista, com orientação para a produção de textos, trazem sequências didáticas organizadas em oficinas. Estes cadernos se iniciam com um texto prefácio do professor Dr. Joaquim Douze, da Universidade de Genebra, um dos teóricos da proposta de sequências didáticas. Vejamos, então, o caderno Poetas da Escola. Este caderno traz as sequências didáticas organizadas em 16 oficinas, com leitura de poema, estudo do gênero, escrita de texto, análise linguística semiótica. As oficinas trazem atividades que visam a apropriação da linguagem e das palavras como meios de comunicação e de expressão da criatividade. Assim, temos atividades de brincadeiras com as palavras, brincar de poesia. As atividades de estudo do gênero levam o aluno a conhecer e sistematizar informações sobre as características de um poema, como versos, estrofes, rimas, ritmo, efeito sonoro, sentido das palavras. E, a partir desse conhecimento, se estimula a produção individual ou coletiva de poemas. E, por fim, a leitura e refacção do poema para o seu aprimoramento. Vamos conhecer agora o caderno Se Bem Me Lembro, com as orientações para o trabalho com o gênero Memórias Literárias. Este caderno é composto por 17 oficinas com atividades de estudo do gênero, leitura e escrita de texto e análise linguística semiótica. Ao longo das 17 oficinas, as atividades de estudo do gênero levam o aluno a conhecer a sua forma e seu conteúdo, e assim compreender o que é memória, o que é o gênero Memórias Literárias, e estabelecer a relação entre esse gênero e outros gêneros. Conhecer gêneros que se assemelham por terem como principal ponto de partida experiências vividas pelo autor, como, por exemplo, o diário, o relato histórico, em que esses gêneros se assemelham às memórias literárias. Em que diferenciam? Então, além desse conhecimento do conteúdo, o conhecimento também da forma. Quais são os elementos linguísticos que contribuem para a articulação e progressão do texto?
Quais são os elementos linguísticos responsáveis por essa estruturação do texto? Qual a importância do tempo verbal na construção desse texto? Entre as atividades desenvolvidas ao longo das 17 oficinas, destacamos o trabalho com o gênero entrevista, a retextualização e a reescrita, uma vez que, para a produção do gênero Memórias Literárias na Olimpíada, a entrevista é de suma importância, pois ela é o ponto de partida para a produção do texto de memórias. Exige-se que o aluno entreviste uma pessoa idosa do lugar para resgatar suas memórias e, a partir dessa entrevista, produzir o seu texto. Essa transposição do gênero entrevista para o gênero memórias literárias se dá pelo processo de retextualização. Nesse processo, o aluno produz um novo texto com as informações do texto base, ou seja, o texto da entrevista. É importante destacar aqui a diferença entre retextualização e reescrita. Enquanto na retextualização temos a produção de um novo texto a partir do texto base, na reescrita temos a revisão, a interferência no novo texto produzido. Como exemplo de texto de memórias literárias, trago para vocês o texto de Luan Matheus Dantas Bezerra, aluno da professora Geovana Pereira de Oliveira, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramos da Nóbrega, da cidade de Picuí, aqui na Paraíba. Esse texto foi finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa, na 6ª edição, agora em 2019. Apresentamos agora o caderno A Ocasião Faz o Escritor, com orientações para o trabalho com o gênero crônica. O caderno é composto de 11 oficinas, com atividades de estudo do gênero, leitura e escrita de texto e análise linguística semiótica. Ao longo das 11 oficinas, as atividades de estudos do gênero buscam explorar os elementos constitutivos de uma crônica, os recursos literários utilizados pelo autor, os recursos de linguagem, a estrutura do texto da crônica, a relação entre a crônica e outros gêneros, a diferença entre notícia e crônica, por exemplo, a semelhança entre elas, levando o aluno ao domínio do gênero. É importante destacar aqui que em todos os cadernos há abordagem de outros gêneros que interagem com o gênero em estudo. Destaco nas atividades deste caderno a ênfase nas atividades de leitura e análise de crônicas e nas atividades de escrita e reescrita do texto final dos alunos. Como exemplo, trago a crônica A Malditos 5 Minutos, de Ana Maria Pereira da Silva, aluna da professora Edivana dos Santos Vieira, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Emília de Almeida, na cidade de Campina Grande. Esse texto foi finalista na 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa,
em 2019. Apresentamos agora o caderno Pontos de Vista, com orientações para o trabalho com o gênero artigo de opinião. Este caderno traz o planejamento de sequências didáticas em 15 oficinas, com atividades voltadas para o estudo do gênero, leitura e escrita de textos e análise linguística semiótica. Entre as atividades desenvolvidas nas 15 oficinas, destacamos o trabalho com a questão polêmica para instigar o aluno a se posicionar, a formular argumentos para defender seu ponto de vista, e assim destacamos o papel da argumentação, o papel das estratégias argumentativas para a defesa da tese. No contexto dessas atividades, destacamos o debate como um importante evento de letramento, pois, por meio dele, o aluno pode se posicionar, exercendo seu papel político de cidadão crítico e participativo. Neste caderno, destacamos a ênfase dada à análise linguística dos elementos articuladores do texto, isto é, dos elementos de coesão do texto, os elementos de referenciação, sequenciação, os operadores argumentativos, que contribuem para a articulação coerente do texto. Ressaltamos aqui a importância de se trabalhar com esse gênero e as oficinas propostas, mesmo que o aluno não participe do concurso da Olimpíada. O desenvolvimento das atividades com artigo de opinião é, de certa forma, uma preparação para o Enem, uma vez que o tipo textual exigido na redação do Enem é o tipo dissertativo argumentativo. Certamente, o aluno que desenvolver essas atividades vai ter maior capacidade para estruturar bem o seu texto na redação do Enem. Apresentamos agora o caderno Olhar em Movimento, com orientações para o trabalho com o gênero documentário. Como já comentamos anteriormente, este caderno de orientação do gênero documentário não segue a estrutura de sequência didática organizada em oficinas como os outros 4 cadernos. As orientações neste caderno do gênero documentário vêm organizadas em 4 blocos. O bloco 1, situando o gênero documentário, é composto por 2 oficinas. O bloco 2, a linguagem audiovisual, é composto por 5 oficinas. No bloco 3, são desenvolvidas atividades de pré-produção do documentário, com 2 oficinas. No bloco 4, são desenvolvidas atividades de produção e pós-produção, com 4 oficinas. As orientações para o trabalho com o gênero documentário contemplam desde o conhecimento sobre o gênero, passando pela produção e filmagem, a linguagem audiovisual, a escrita do projeto do documentário, a sinopse, até a edição e aprimoramento do produto final. Destacamos aqui o trabalho com as novas tecnologias de informação e comunicação, tão importantes para o letramento digital dos nossos alunos. No caderno de orientações para o gênero documentário, são elencadas 8 razões para adotar o documentário na escola. São elas:
civilização audiovisual, ampliação do letramento escolar, domínio da linguagem audiovisual, fácil manejo da tecnologia, atividades para além dos muros da escola, cumprimento de preceitos legais estabelecidos para a educação básica, sintonia com uma prática social crescente e instrumento de transformação social capaz de inventar novos sujeitos e novas cenas políticas. São essas as 8 razões para adotar o documentário na escola. Lembramos que esse gênero será retomado no webinário. Apresentados os gêneros da Olimpíada, destacamos 2 pontos importantes, quais sejam sistematização do ensino da leitura e da escrita e estímulo ao protagonismo de nossos alunos. Ações em consonância com as diretrizes de documentos oficiais, como a BNCC. Para saber mais sobre o programa, sobre as Olimpíadas, sugiro que acesse os recursos formativos do portal Escrevendo o Futuro, caderno do professor, revista na ponta do lápis, jogos de aprendizagem, vídeos, textos finalistas. E assim encerramos as nossas 2 videoaulas. Muito obrigada pela atenção.